Qual foi a minha nota na PC Ceará? Eu tô ou não tô dentro do corte? Bom, pessoal, já adianto pra vocês que aqui no meu canal não tem muita enrolação, então eu já falo pra vocês que não. Meus vídeos são bem objetivos e não vou te prender até o fim do vídeo, porém vou falar coisas bastante relevantes pra vocês em comparação com outro vídeo que eu fiz sobre a minha expectativa quanto a essa prova. Em primeiro lugar, vamos falar, a gente vai falar da minha nota e de tudo mais, mas vamos falar da coisa que mais me deixou assim impactada negativamente, porque outras coisas me deixaram positivamente. Mas o que mais me deixou chateada negativamente foi penal e processo penal. Por quê? Nos últimos 2 meses eu passei muito focada em penal e processo penal. E eu não gostei muito da minha nota, eu fiz 7 de 10 nas duas, sendo que na PC São Paulo e na PC Pernambuco eu basicamente fechei processo penal. E uma eu fiz 90%, na outra eu não errei nenhuma questão. Então assim, eu fiquei decepcionada porque em tese, se você estuda mais, você espera que você tire uma maior nota no decorrer do tempo, né? Ou então se mantenha ali. E quando eu vi que eu tinha feito 70% da minha nota, isso me deu uma rebordose do tipo, cara, não dá pra você confiar no que você acha, porque prova também tem um fator sorte. Por que que eu digo isso pra vocês? Nos últimos 2 meses, eu fiquei estudando muita jurisprudência. Jurisprudência porque disseram que era o que ia cair, então eu decorei várias súmulas, decorei várias jurisprudências e confesso que, apesar do meu estudo ter sido mais difícil, ele não foi muito efetivo, no sentido de que, se eu tivesse ou continuado, né, a estudar a lei seca, eu teria me saído melhor, porque caiu muito o assunto de lei seca, caiu coisas elementares que eu podia ter acertado, mas pelo fato de eu não ter estudado, eu esqueci coisas que eu já tinha visto. Então, assim, a gente sabe que o nosso cérebro é algo que ele precisa desse ciclo de estudos. No momento que eu deixo de lado para dar maior importância para uma coisa que eu entendo mais relevante, eu tô jogando com a sorte, eu tô tentando com a sorte, porque a gente não tem garantia que porque um assunto é mais difícil, é ele que vai cair. Então, assim, eu me enganei, tá, nesse fator. Eu confesso que foi algo que eu aprendi no sentido de que eu não posso deixar as coisas de lado porque eu não sei de uma certa matéria. Por exemplo, eu achava que eu não sabia jurisprudência, então eu joguei todas as minhas fichas em jurisprudência e esqueci algo que era super relevante, que era estudar mais os assuntos, assuntos batidos, questões batidas, e fazia sempre o meu filtro com base em jurisprudências. Errei, tá? Porque confesso que devia ter estudado mais outras coisas, porém serviu de aprendizado para mim. Agora vamos falar um pouquinho das periféricas. Tributário, gente, eu só errei uma questão. Eu sei, eu me surpreendi, porque no outro vídeo das minhas impressões sobre a prova, eu não tinha estudado tributário. Mas por que que eu errei somente uma questão? Foi sorte ou não? Não foi sorte. Eu tô sendo muito honesta com vocês nesse vídeo aqui, porque eu não quero ficar, eu amo tributário, eu estudei muito tributário, por isso que eu acertei. Não, tanto é que eu fiz um vídeo antes pra falar sobre as minhas impressões. Mas, sendo muito honesta com vocês, eu passei dezembro e janeiro todo estudando tributário. Num curso de Direito Tributário que tem aqui no YouTube, tá? Do Felipe Duque. E eu aprendi muita coisa, entendeu? Então, por mais que eu não tenha estudado muito, a minha memória, né, ela ainda estava muito ligada no ciclo do tributário, apesar de que eu achei que não. Mas olha como são as nossas impressões e como é o que acontece na realidade. Eu tinha estudado muito uma coisa em dezembro e janeiro e me lembrei agora. Mas por que que eu estudei tanto isso? Porque no meu estado teve um concurso para fiscal de tributos, que eu fiquei em terceiro lugar. E a única matéria que tinha específica era tributário. E eu preciso muito de um concurso meio, gente, financeiramente falando, eu acho que é a coisa assim que eu mais preciso hoje, entendeu? Porque além de eu não ter uma renda fixa, né, hoje eu trabalho, inclusive eu cheguei mais cedo do trabalho para fazer esse vídeo aqui para vocês, que eu também tento ganhar dinheiro com as plataformas digitais, né? Tento, porque eu ainda não ganho. Inclusive, deixe seu like aí. Mas eu estudei muito porque eu queria muito passar. O salário não era tão alto, era ali em torno de 5 mil reais, né? Aqui, de fiscal de tributos do município que eu resido. E eu consegui ficar em terceiro lugar. O problema é que só tinha uma vaga. Então eu estudei muito, muito. Gente, eu passei dezembro e janeiro inteiro estudando para tributário.
Então, assim, não teria sido diferente. Por que que eu fiquei com a impressão de que eu não tinha tirado uma nota boa? Porque eu não me lembrava, gente. A gente tem uma impressão de colocar a nossa autoestima muito lá embaixo quando a gente não tem aquele hábito de estudar aquela matéria sempre. Porém, o nosso cérebro lembra de muita coisa, tá entendendo? Então, assim, uma coisa que eu confesso também que eu errei, né, estudando para concurso, nesses longos 2 anos, que pra mim, pra quem estuda mesmo, isso é longo, gente, é algo longo. Gente que fala assim, eu estudo há 10 anos. Mas será que essa pessoa estuda mesmo? Será que essa pessoa aguentaria ficar estudando esses 10 anos? Porque, gente, eu tô há 2 e eu me sinto exausta. Mas assim, voltando ao assunto, uma coisa que eu considero que eu errei muito no início do meu estudo para concurso foi que eu só queria fazer questões. E fazer questões, gente, é primordial. É assim, a coisa, se não for a mais importante, é uma das mais importantes. Porém, não é tudo. Você tem que ter aquele estudo regular, mentalmente falando, para que você possa fazer conexões para resolver uma questão. Porque resolver questão por resolver questão, sem você saber o elementar do assunto, não vai fazer com que o seu cérebro faça pelo menos sinapses, assim falando, né, gente, de uma forma rude, mas é o que é. O seu cérebro não vai conseguir conectar um assunto com o outro, entendeu? A não ser que você faça uma questão para aprender. Errou, vai passar 10 minutos ali lendo o conteúdo. Se você tiver uma plataforma como Tec Concursos ou Que Concursos, você lê aquela página de assunto, de resumo. Aí sim, mas ali você também tá fazendo um estudo. Você não tá fazendo só questões, tá entendendo? Então, assim, eu aprendi isso com o tributário, porque no concurso de fiscal de tributos que eu fiz, eu acertei 95%. Sei lá, gente, só errei uma questão, né? De 30. Então, assim, eu tinha muita memória de tributário ainda, apesar de eu ter me subestimado, tá entendendo? Então, assim, a gente não pode se subestimar nesses assuntos que a gente estuda bem, gente. Mesmo que a gente... sinceramente, eu não estudei na minha reta final para tributário. Não estudei. E mesmo assim, tive uma nota maravilhosa. Mesma coisa, gente, constitucional. Constitucional, eu não tive uma nota boa, tá? Mas eu fiquei muito feliz porque todas as da Constituição de 1988, sem ser a do Ceará, eu acertei. E por que isso me deixou feliz? Porque... cara, sinceramente, eu era uma pessoa muito ruim de constitucional. Tanto é que isso que me deixou fora do corte na PC São Paulo, Constitucional e Direitos Humanos. Por quê? Eu não tinha um estudo regular de direito constitucional. Eu só fazia questões. E questões muito elementares, entendeu? Quando eu fui para o curso regular de uma senhora chamada Nelma Fontana, eu digo senhora por respeito, porque ela é uma mulher linda, maravilhosa, perfeita, gente. Assim, eu não tenho o que falar da Nelma Fontana. Eu sou, assim, suspeita pra falar e olha que eu não sou paga pra isso. Porque tem um curso regular dela no YouTube que foi o que me salvou de tudo de direito constitucional. Inclusive, na minha prova de fiscal de tributos, a parte que caía constitucional tributário, eu gabaritei por causa da Nelma Fontana. Então, assim, por que eu tô dando essas voltas e voltas pra falar da minha prova pra vocês? E agora eu vou falar a minha nota, né? Eu fiz 61 pontos somente. Em medicina legal foi horrível. Em criminologia eu fui horrível. Foram matérias que eu confesso que eu não estudei muito porque eu me confiei em aulas elementares, espaçadas, sem sentido. Então, confesso que eu errei não porque eu me esforcei o suficiente para acertar, mas porque eu errei por inexperiência mesmo, entendeu? Eu confiei no método que eu montei na minha cabeça, que ia cair as mais pesadas. Como a gente não sabia a quantidade de questões que cairiam, eu me confiei que ia cair 15 questões de penal, 15 de processo penal, 15 de não sei o quê. E na hora a gente viu que o núcleo duro só caiu 50% da prova, né? Então, assim, a gente não pode ficar lastimando uma coisa que foi feita para derrubar a gente. Se a banca conseguiu derrubar a gente no sentido de estratégia, então foi a gente que errou, tá entendendo? Mas essa prova não foi feita para delegado. Eu até falei isso no último vídeo, mas hoje eu confesso que foi um erro meu, entendeu? Foi um erro meu. Eu não posso contar com a sorte, eu não posso contar com as coisas que eu acho. E eu tô fazendo esse vídeo pra você, pra dizer pra você também não contar, sabe?
A gente não pode confiar também 100% em um professor que fala um método, confiar 100% em um cursinho, porque no fundo, gente, passa quem estudou o máximo que pôde, entendeu? A gente fica querendo bolar estratégia, não sei o quê, mas no final, quem estudar mais todos os assuntos acaba saindo em vantagem, entendeu? Então, assim, se precisa de estratégia para montar um cronograma, para saber o que você vai estudar mais ou menos, porque não pode estudar tudo, precisa muito. Porém, a gente não pode confiar em um método. É isso que eu tô querendo falar para vocês. Então, depois de falar isso tudo, falar minha nota, nananã, aqui eu me sinto bem à vontade para falar com vocês, porque eu me sinto bem recebida, tá? E quando vocês postam um comentário, eu fico mais feliz ainda que vocês estão engajando comigo. Então, vamos juntos nessa trajetória. Eu sei que não é fácil para ninguém, você deve estar chateado também com a sua nota, ou então feliz. Se estiver feliz também, parabéns. Mas a gente vai junto aqui até o fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.